Olá, eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então a mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já está iniciando o nosso plantão de oração dessa semana. Convido também a todos a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor da casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, Plantão de Oração, e ao nosso mentor individual, para que nos autorize em dar início em mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus. E como vocês sabem, a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando o livro de forma sequenciada. O livro é Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, e psicografado por Chico Xavier. E a gente está hoje na lição de número 85, que diz assim: se aspiras a servir. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: se aspiras a servir, aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, ele escreveu isso aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, e continua assim: afirmas-te no veemente propósito de servir, entretanto, para isso apresentas cláusulas diversas. Dispõe de recursos próprios, conquanto humildes para as tarefas do socorro material, contudo esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas espera um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantam o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, espera acompanhantes que provavelmente jamais se decidiram ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens, todavia esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere, guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões, nem sempre o pão à mesa, e nem sempre água pura, nem sempre consolação, e nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspira a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que se sente e age com o Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Olha que lição maravilhosa. Então, se a gente aspira a servir, a gente não vai ficar esperando uma ocasião ali, como a gente sempre fala, né? A gente sempre vê o povo falar isso na forma de caridade. Ah, mas eu não tenho nem para mim. Ah, quando eu ganhar na loteria eu faço isso. Quando eu ganhar isso eu faço aquilo. Quando eu ganhar. E às vezes isso daí não vai ganhar nunca. Então ele pode fazer, como aqui no exemplo de Paulo, pode fazer. Porque Paulo, quando escreveu aqui essa mensagem, ele estava preso ao lado de gente, né, daquela época, ruins, que só xingava palavrão, os guardas, né, desalmados. E ele não se deixou influenciar por aquilo, nem se infiltrou nessa onda de negativismo. Ele simplesmente manteve a fé no Criador e ele se contentou, como ele mesmo fala: eu aprendi a contentar-me com o que tenho.
E ele, no final, ele fala que quando a gente, né, se decide, né, participar da seara do mestre, auxiliar, a gente vai se contentar com o que tem e vai procurar melhorar, melhorando a vida de todo que está ao seu redor, né? E se melhorando com aquilo que você tem. Porque o que a gente tem, né, como a doutrina espírita explica, é o necessário, ninguém precisa do supérfluo. Claro que o supérfluo, né, às vezes é bom, e dependendo da situação da pessoa, é ótimo. Mas não é o essencial. Né? Você pode, sim, você pode evoluir, você pode auxiliar com o que você tem. Não vai precisar esperar ganhar na loteria para poder fazer uma caridade, não vai esperar, né, um bom emprego para você poder mudar a sua condição intelectual, principalmente. Você vai poder estudar, ainda mais hoje em dia, né, que até outro dia eu estava comentando, antigamente, na minha época de estudante, os pais se esforçavam, praticamente obrigavam você a se esforçar para estudar, porque a minha mãe mesmo sempre falava que o estudo é tudo, e o estudo ninguém te rouba. E é uma prova para você evoluir, ter um bom emprego. Agora, hoje, a gente vê aí que o povo, né, as escolas só faltam, estão pedindo, pelo amor de Deus, o povo vir estudar, tem auxílio disso, daquilo, do outro, para o povo poder estudar. E muitos ainda não querem. Né? Antigamente era muito escasso, a gente tinha que batalhar por uma oportunidade de estudo, até mesmo nas escolas públicas. Hoje, né, ultimamente tem aquele pé de meia que o povo fala, né? Agora existe o pé de meia. Né? Tudo bem que o Estado deveria fazer isso mesmo, mas não tinha que partir isso do Estado. Né? Tinha que partir da própria família, fazendo com que ele entenda que a educação é para ele evoluir, né? E educando em casa, para que não se torne hoje, como a gente está falando, até ontem também estava vendo, peguei o finalzinho de uma reportagem, que tem que começar de dentro de casa, a ensinar principalmente os homens a respeitar as mulheres, a se respeitar, porque não é assim matando os outros, não é? E aqui, ó, se a gente aspira a servir, a gente tem que começar por dentro de casa. E fazendo, né, como como o Paulo falou, né, aprendi a contentar-me com o que tenho. Então eu vou fazer com esse pouco que eu tenho o melhor para mim e para quem está ao meu redor. Vou melhorar a minha vida, né, melhorando com aquilo que eu tenho, não querendo invejar o outro, querendo ter as coisas do outro. Né? Então essa lição ela veio bem a calhar na nossa época, né? E para entender que todos nós somos dotados dos dons divinos que Deus nos deu para que a gente pudesse evoluir, e a gente consegue sim, porque Ele acredita em nós. Por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio e por isso que Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. E a doutrina espírita explica muito bem que tudo que acontece conosco de bom e de ruim é consequência das nossas ações. Deus, ele manda ajuda, mas ele não interfere no seu livre-arbítrio. Né? E se a gente aspira a servir mesmo, a gente tem que aprender a contentar com o que a gente tem. Ah, eu não vou esperar ganhar na loteria para me ajudar fulano, para me ajudar ciclano, para me ajudar quem está necessitado. Hoje tem várias formas de ajudar. Né? Mas a gente tem visto aí, principalmente no noticiário, que ontem eu perdi um tempo aí para poder ver, mas estava tão cansada, deitei no sofá e estava ligada à televisão e comecei a ouvir. O povo parece que está se especializando na faculdade das coisas erradas. E não é assim, a gente tem que evoluir sim, mas para o caminho reto do bem. Porque nós vamos ter que, né, pagar tudo isso que nós fizemos. Tudo que a gente faz para o outro, de bom ou de ruim, a gente é responsável. A gente é responsável e vai ter que pagar. Né? Deus, ele nos deu o livre-arbítrio e nos deu o raciocínio para que a gente não virasse um ioiô na mão de quem, né, gosta de fazer a maldade, nem de tirar vantagem de tudo. Então, se a gente aspira a servir,
A gente tem que servir com amor, com carinho, baseado nos ensinamentos de Jesus, né? Que a gente pode tudo. Jesus disse que nós podemos tudo. Ele falou que nós podíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Mas para isso bastava o quê? A gente estudar, entender os seus ensinamentos e colocar em prática. E Paulo aqui é a prova viva, porque quando ele escreveu essa mensagem, ele estava preso, não tinha como sair e fazer as coisas. E aonde ele estava preso era um lugar, né, íngreme, que tinha coisas erradas, o povo tudo dolorido ali, gritando, pragueando, falando palavrões. E tinha aqueles guardas que naquela época era tirano, vamos dizer assim, desalmado, como ele fala aqui, ó. Eles eram desalmados, né? E às vezes a comida era pior do que a que tem hoje. Hoje praticamente é um banquete. Lá na época não era. Ó. Não tinha pão, não tinha nem água pura. Ele dava, como a gente falava, né? Dava os restos, né? E não tinha ninguém para se consolar, para se conversar. O povo só naquele clima hostil. E nem por isso Paulo se deixou abater. Muito pelo contrário. Ele não desanimou, né? E ele continuou com aquela força séria e o bom ânimo, porque ele sabia do Evangelho de Jesus, que Jesus veio ensinar, e ele continuou. Mesmo ali preso, que não tinha como fazer muitas coisas, né? Contanto que a própria doutrina explica, né, que as cartas de Paulo, a maioria delas ele escreveu quando estava preso, né? E hoje em dia a gente entende preso porque ele acreditava no nosso mestre. Agora hoje a gente vê aí as cadeias lotadas por gente que, né? E hoje em dia, como eu falei, não é mais só aquele que roubava para comer ou roubava porque não teve uma oportunidade, não, muito pelo contrário. Hoje a gente vê aí, quando vê os noticiários policiais, a sofisticação dessas pessoas que estão fazendo maldade. Eu ainda acredito que eles podem mudar se quiser, porque das duas, uma. Ou eles estão doentes, ou eles não entendem os ensinamentos de Jesus. Então eu vou pela segunda, porque você vê assim cada homem bonito, cada pessoa assim sadia, linda, com oportunidade, com carro, com moto, com isso, com aquilo, e fazer umas atrocidades dessas. É que eles não entendem os ensinamentos de Jesus. Mas isso um dia eles vão ter. Vão temer e vão ter que reparar isso daí, né? E aqui nessa lição, que é o nosso foco, se aspira a servir. Então você tem que ajudar a todos, né? E, como Paulo fala aqui, eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Então, se eu não tenho ânimo, se eu não tenho fé, se eu não tenho coragem de procurar coisas para melhorar, então eu tenho que contentar com o que eu tenho e eu posso, sim, trilhar o caminho reto do bem. Eu não preciso pegar nada de ninguém, eu não preciso enganar ninguém. Eu posso seguir o meu caminho ali me contentando com o que eu tenho, melhorando a vida que eu tenho, com o que eu tenho. Como Paulo falou aqui, ó, procurar melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que eu tenho. É pouco, né? Não é aquilo que você pretendia, mas se no momento você não tem condição de ir adiante, você tem que se contentar com aquilo e se melhorar, porque dá. Jesus, ele veio aqui nos mostrar que o perdão e o amor, eles resolvem tudo, até a situação financeira. A gente só precisa, né, estudar, entender e colocar em prática os seus ensinamentos. Porque ele mesmo disse que todo mundo podia fazer o que ele fez e muito mais. E você viu que os anos que ele passou aqui na Terra, Jesus, né, que ele começou a evangelizar depois dos 30, esses 3 anos, ele não precisou roubar, não precisou agredir ninguém, não precisou blasfemar, não precisou nada, muito pelo contrário. E ele, olha, deixou ensinamento aí para todos nós, que já faz mais de 2000 anos. Agora o que a gente precisa entender, né, é estudar esses ensinamentos, entender e colocar em prática. Porque dá para ser feliz com o que a gente tem, né? Em termos de tudo.
embora a doutrina espírita explica também, né? Que você tem que se aceitar como é. Mas não é pecado você querer se melhorar. Mas você tem que ter, como ele falou aqui, ânimo para você conseguir isso com as suas próprias forças. Não tirando dos outros. Você tem que fazer com suas próprias forças, que você tem que estudar para você poder entender as coisas, porque Deus deu para todo mundo e fez todo mundo vir da mesma forma. Até Jesus veio. Nascemos da mesma forma, né? Deus criou todos simples e ignorantes para a gente poder evoluir aqui no planeta Terra. Todo mundo nasce da mesma forma para que a gente possa, né, evoluir com qualidade, tendo amor e o perdão por base. É isso que Jesus veio nos ensinar. E com essa mensagem aqui de Paulo, que ele passou para os Filipenses, ele disse que a gente pode sim, que a gente tem que afirmar assim veemente no nosso propósito de servir, né? E todos nós dispomos de recursos, né? E, como ele fala aqui, né? Nós todos temos recursos próprios para poder servir com qualidade, né? Com humildade, né? Inclusive socorrer nas tarefas materiais, né? Sem precisar esperar o dinheiro dos outros, porque hoje em dia a gente encontra muita gente que quer fazer a caridade, mas quer que o outro faça por ele. E não é bem assim, você tem que fazer, né? Claro que dependendo da caridade que ele quer, é louvável, talvez o outro esteja precisando sim. Mas para ele conseguir a sua evolução, ele tinha que pôr, como a gente fala, né? Pôr a mão na massa, né? Como Paulo falou aqui, ó. Dispõe de recursos próprios com quanta humildade para as tarefas de socorro material. Contudo, espera pelo dinheiro do outro, ou que o outro faça por ele. E não é bem assim. Você precisa pôr a mão na massa, né? Jesus não veio aqui ensinar, dai a cada um de acordo com as suas obras, então você tem que fazer, não é ficar esperando pelo outro, não é ficar esperando ter ganhar na loteria para poder fazer a caridade, né? E às vezes, muito como falou aqui na lição, né? Tem pés e mãos livres, né? Que dá para auxiliar nos outros que estão em umas provas mais difíceis, mas ele fica esperando, né? O que o outro faça, né? Então a gente precisa entender isso, que nós, se a gente quer sim, servir, a gente consegue servir com o que a gente tem. E tem que ser de coração, com amor, né? Porque até um sorriso pode auxiliar alguém. Um sorriso verdadeiro que transmita àquela pessoa a paz de espírito, a fé, a caridade, mostrando para ele que ele pode sim seguir com seus próprios recursos. É isso que Paulo nos ensina nessa lição. E nessa época que ele escreveu, ele estava preso. Então, ele não se deixou abater, né? E ele disse que sim, que ele ainda fala que todo aquele que sente, né, e age com o Cristo, ele vive satisfeito e procura se melhorar a cada dia, só com o que ele tem, não precisa de mais nada. Então, é isso que a gente tem que deixar, né, firme na nossa cabeça, que a gente pode sim, a gente pode se melhorar com o que a gente tem. A gente tem que contentar-se com o que você tem. Aprender a contentar-se com o que você tem e se melhorar. É isso que eu entendi da lição, que eu entendi da lição. Então agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar todas essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontrar na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos também pedindo para a caixinha azul do pedido de prece e tratamento para os encarnados, e a espiritualidade, como eu disse, já conhece a minha lista, e eu peço para que todos tenham bastante fé no Criador e possam auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, que a espiritualidade auxilie a todos que estão chegando de volta na pátria, para que eles possam ter um despertar sereno e tranquilo e continuar a evolução. Pedimos também para a higienização no lar, para os cadernos dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos alunos e dos nossos trabalhadores que estão, então, sintonizando conosco agora. Então, para que eles possam ter firmeza na fé e auxiliar nos seus próprios tratamentos. Que assim seja, Senhor. E nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na nossa rua, estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um plantão de oração, já deixando o convite para todos que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos para mais um plantão de oração. Então, muito obrigado a todos e eu desejo a todos um bom final de semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.